Olá, estou aguardando aqui só o professor André Nicoli chegar para a gente dar início à nossa live de hoje. O assunto é prisão preventiva na lei anticrime. Deixa só o professor André chegar que já damos início à live. Olá, Érica. Olá, Stephanie. Saudade de você também. Deixa o André chegar, que aí a gente começa. André chegou, eu já vou colocá-lo aqui para a gente discussão. Vamos aguardar aqui. Boa noite, Giovanda, Carly. Olá, tudo bom, Nicoli? Como é E que vai? aí, tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo. E aí no Rio? Aqui tá tudo bem, um calor danado, né? Fez um friozinho aí na semana passada, mas agora já tá voltando à temperatura de sempre, né? Aqui em Salvador, os baianos estão dizendo que tá fazendo frio. Eu ouvi dizer que estava chovendo aí, não é verdade isso? Tá chovendo, teve a temperatura mais baixa nos últimos anos, 19 graus. Pô, Mas, enfim. Bom, eu tô chegando aqui, eu vou estar te apresentando, vou apresentar o nosso tema e aí a gente dá início à nossa live, porque o Instagram não ajuda com esse limite de horário, não é? vamos Então, controlando isso. é complicado. Bom, o professor André Nicoli, ele é doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UFJ, é juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor adjunto da Faculdade de Direito da UFF, né, da Universidade Federal Fluminense, e aqui na Bahia, ele é professor permanente do programa de pós-graduação da UniFG, da de Guanambi, né? Eu já ia falar de Guanambi de forma direta, então ele brinda aqui os baianos com a presença dele lá no programa de pós-graduação da Universidade de Guanambi. Além de ser autor de diversos livros, seu manual já está na 10ª edição, né? 10ª edição, isso. Pois é. Então, autor de diversos livros e artigos jurídicos no âmbito do processo penal. Então, é uma honra enorme estar recebendo você aqui no Instagram para a gente discutir a respeito da prisão preventiva na lei. Bom, antes de passar a palavra, quer falar um pouquinho antes de eu explicar o tema? Não, eu, assim, aproveito só para dizer que é um prazer, né, estar aqui reunido com você, ainda que virtualmente, né? Nós que sempre estamos juntos por conta do seminário do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, onde temas importantíssimos são sempre discutidos e refletidos e permite esses encontros, essas convivências e esses conhecimentos de pessoas, né, como o Grupo Baiano, né, das Ciências Criminais. Então, é uma honra estar aqui com você. O IBADPP fez essa aproximação. Daqui a pouco Exato. eu tenho uma reunião com o nosso presidente do IBADPP. Acabou de. Achei que ele estivesse entrando aqui agora. Ele disse que vai participar do final porque ele está saindo da reunião. Acabou de Acabou entrar. de entrar agora, aí, tá vendo? Acabou de falar do Luiz Gabriel, ó, ele aí. Pronto. É, O tema de hoje é prisão preventiva, né? E a gente tem aqui com a lei algumas mudanças importantes no âmbito da prisão preventiva. Eu aponto em 4 mudanças essenciais. A primeira é a supressão no texto da lei da possibilidade de uma prisão preventiva de ofício pelo juiz, o que já vinha de encontro ao sistema acusatório e que agora foi suprimido, tanto no artigo 282 quanto no artigo 311 do Código de Processo Penal, como uma grande mudança. A segunda mudança foi a possibilidade de revogação de ofício dessa prisão preventiva, né? Também inserida aí
no artigo 316 e a revisão obrigatória da prisão preventiva a cada 90 dias. Então, por mais que a gente não tenha prazo máximo de duração da prisão preventiva, foi estabelecido, a partir do 316, parágrafo único, a necessidade de uma revisão obrigatória a cada 90 dias, de modo a evitar aí uma perpetuação da medida e impor a necessidade de uma nova decisão judicial fundamentada para a renovação dessa prisão preventiva. Como quarta mudança essencial, a gente também tem a necessidade de fundamentação dessa decisão que decreta a prisão preventiva ou que renova a prisão preventiva, uma fundamentação que não pode ser confundida com uma motivação, tanto que faz menção a termos expressos do artigo 489 do Código de Processo Civil, demonstrando aí a diferença entre uma decisão fundamentada e não fundamentada, como imperativo do julgador efetivamente enfrentar o caso concreto para fazer esse mandado prisional. E temos também, por último, né, eu acrescento essas 4 mudanças importantes como aspectos positivos da norma, a meu ver, temos também a inclusão, entre os pressupostos da prisão preventiva, do perigo gerado pelo estado de liberdade, lá no artigo 312, né, completando aí o fumus commissi delicti e o periculum libertate, de uma forma mais expressa, já que esse requisito, né, esse perigo gerado pelo estado de liberdade, já era apreendido a partir dos requisitos da prisão preventiva, né? Ordem pública, a questão da garantia da ordem econômica, enfim, já viria aí apreendido do decreto, assim, do próprio mandado normativo. Então, seriam as 4 alterações essenciais que a gente poderia iniciar a nossa discussão, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito da prisão preventiva na lei anticrime, o que é que veio de positivo, o que é que faltou, né? Porque eu vejo que temos muito a evoluir. Enfim, vou passar a bola aí um pouquinho para você e depois a gente retoma. Com certeza. Bem, enquanto você falava, eu ia anotando aqui os tópicos para a gente seguir as suas sugestões. De fato, a prisão preventiva ela é um tema extremamente importante, né? Ela está aí incerta no que a gente chama de prisões cautelares, né? Que eu não canso de dizer que é a maior e mais agressiva forma de intervenção do Estado na esfera individual, já que, diferentemente da prisão-pena, né? Quando você tem um sujeito que já foi condenado, né? Já teve ali um alargamento, né, do devido processo e já se superou, né, a proteção da presunção de inocência, né? Geralmente as prisões cautelares elas se dão inaudita altera parte, ou seja, elas se dão sem sequer ser ouvido o indiciado ou o réu, né? De modo que não há contraditório. Então, é uma intervenção sumária e intensa na esfera individual. Pois bem, e há todo um regramento no CPP sobre essa questão, regramento esse que vem sofrendo alterações e a mais recente foi a oriunda do pacote anticrime, né? Que, de modo geral, melhorou um pouco o sistema, né? Para nossa surpresa, o pacote anticrime também eu não canso de falar que no aspecto processual ele acabou prestigiando o campo democrático, ou seja, foi uma vitória, né? No debate parlamentar ele foi dilacerado e praticamente tudo que havia de ruim no campo processual foi suplantado com alguns episódios de malefícios, o maior dele no campo também das cautelares, que foi exatamente a possibilidade da execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri, o que a nosso sentir, obviamente, é inconstitucional, né? Enfim. Mas, então, principalmente no campo do fortalecimento do sistema acusatório, o pacote anticrime foi muito interessante, né? Porque já no artigo 3b, ele vem dizendo, né, negando a possibilidade de atuação oficiosa do juiz, né? E isso repercute lá para o campo das cautelares, onde ele modifica o regramento para vedar o decreto. É uma posição nossa que eu defendo desde da primeira edição do meu livro, em 2009, né? A impossibilidade do decreto de prisão de ofício pelo juiz.
Então, é uma inovação importante, embora, a meu ver, desnecessária, porque já decorria da Constituição, mas eu costumo dizer que no Brasil a gente não tem uma cultura de prestigiar a normatividade constitucional, de modo que quando você tem uma lei, uma norma constitucional reproduzida, né, ou expressa, né, absolutamente expressada no Código de Processo, é sempre bem-vindo, porque as pessoas respeitam mais o Código de Processo. Se puder colocar numa portaria, é melhor ainda, porque a portaria o pessoal gosta ainda mais, né? Resoluções, portarias, enfim, Sim. a nossa escala é invertida, né? De hierarquia, né? Pois bem, então, o Código trouxe essa vedação, que é muito importante, né? Agora, o juiz só pode decretar prisão se for provocado. Então, essa é uma importante modificação que fortalece o chamado sistema acusatório. De outro lado, me parece que isso também deve ser lido, né, com a mudança que se propõe em relação ao chamado juiz de garantia, né? Porque, na verdade, passando, né, essa fase em que o Supremo suspendeu essa regra, o que nós teremos será essa regência tratada pelo juiz das garantias, que é quem efetivamente vai decretar e tal as prisões. E talvez as outras regras de revogação, de reavaliação estejam mais reservadas ao juiz da instrução, porque esse dificilmente decretará originariamente uma prisão dentro dessa nova distribuição de função, né? Embora seja possível, após o oferecimento da denúncia, surgir uma situação em que seja necessário decreto de prisão preventiva. Mas acredito que, na prática, o que vai ocorrer com a implantação do juiz das garantias é que o juiz das garantias vai cuidar da instrução ou melhor, o juiz das garantias vai cuidar do exame da prisão e o juiz da instrução não vai se imiscuir muito nesse tema, né? Porque o que a gente vê na prática, não sei como é muito aí na Bahia, mas aqui é o que a gente vê: o pedido de prisão no curso do inquérito, quando muito ela vem numa cota denuncial. O Ministério Público oferece a denúncia e pede. Então, tudo isso vai ser apresentado no juiz das garantias, né? Que vai atuar até o recebimento da denúncia. É raro você ver já uma denúncia recebida, a resposta da acusação, e no meio do processo você tem que decretar uma preventiva. Isso só ocorre muito no âmbito da violência doméstica, né? Porque às vezes já recebida a denúncia e tal, você tem ali descumprimento de medidas protetivas ou alguma questão que envolva a instrução e que né, passa a ser necessário o decreto, né, da prisão preventiva. Então, acho que, em relação a esse primeiro tópico, né, as minhas primeiras considerações seriam essas. Não sei se a gente já passa para o segundo, ou se você quer complementar alguma coisa. Na realidade, o grande problema em relação ao Supremo Tribunal Federal do juiz de garantias, mas na América Latina, de situações de garantias que está funcionando bem. Eu tive uma live na semana passada da América Latina para discutir a prisão preventiva. Então, tinha professores do Chile, da Colômbia, do México, da Costa Rica e eu não lembro, teve mais algum país que agora eu estou me lembrando. Mas, assim, diversos países, da Argentina. Diversos países discutindo a prisão preventiva. Então, modelos de processo penal democrático em que funcionava muito bem a juiz de garantia, como uma possibilidade de filtro e até mesmo de afastar a figura do magistrado que decreta a prisão preventiva. De certa forma, já está pré-julgamento daquele mandato de decretação da prisão preventiva, daquele magistrado que vai lidar com a discussão processual. Porque tem um grande, né, quando a gente tenta que é a situação de se tornar prevento. Né? Então, aquele juiz que se torna prevento e isso gera um grande problema no sistema acusatório de análise da causa. Então, é muito complicado a gente visualizar, pelo menos aqui na
os mandados de prisão preventiva, que eu verifico que o juiz está antecipando um julgamento da causa, afirmando, inclusive, culpa do réu. Então, eu vejo isso como um grande problema. Por um lado, um avanço, né, um inesperado avanço da lei anticrime, né, mas com a possibilidade de solução dessa questão de forma rápida, né, do juiz de garantia. Acho que a gente pode passar por esse ponto, então. Às vezes a sua voz dá uma travadinha aqui, eu não sei Tá. se é a sua internet ou a minha. Aí era bom que alguém que esteja nos ouvindo aí depois desse um feedback para a gente se o som e a imagem estão boas, né? O pessoal vai dando um retorno, uma ajuda aqui. Para mim, tá, eu tô te ouvindo bem, não tá travando, não. Pois bem, eu pegando um pouquinho desse gancho que você, né, registrou sobre a questão da prevenção, quer dizer, o juiz das garantias vai romper com isso, né? Então é excelente. E esse é um problema, né, que tangencia uma outra discussão, que é a questão probatória, né? Por que a gente acha tão complicado das prisões, de modo geral, e, ao mesmo tempo, fazer a instrução e julgamento? Exatamente pelo fenômeno, hoje muito estudado no processo penal, que é a questão da dissonância cognitiva, né? Então, se o juiz tem contato com esses aspectos do processo, ele cria uma primeira impressão, né? Aquilo que a gente chama do princípio da primazia, né? A primeira impressão é que fica. Então, os estudos, os experimentos, né, da psicologia social demonstram que esse contato com esses elementos, né, informativos acabam povoando o imaginário do juiz e influenciando na tomada da decisão. Então, isso é muito complicado. Porque quando a gente vai apreciar uma prisão, a gente acaba aferindo ali um pouco daquela questão dos fatos, né, dos elementos indiciários, ainda, que não foram colhidos com contraditório, mas que falam sobre a dinâmica, né, que geram uma atmosfera de culpa sobre o sujeito investigado. Então você já fica ali com uma tendência, né, a admitir aquilo como verdadeiro. E a questão da dissonância cognitiva, por que a gente fala de dissonância cognitiva, né? O estudo da psicologia social indica que a gente tem uma tendência de querer manter um estado de coerência, né? E que quando a gente entra num estado de incoerência, ou seja, de dissonância, a gente às vezes dispara processos para suplantar essa dissonância, ou seja, essa incoerência, para restabelecer a consonância, né? O que isso significa? Depois que eu dei uma decisão, que eu prendi um sujeito, né, que eu privei ele da liberdade durante meses, afirmando que era possível que ele fosse sujeito, né, que cometeu o fato, etc. E é muito mais difícil, após essa atividade, eu reconhecer que, no fundo, ele é inocente. Então, por mais que eu tenha evidências dessa inocência, né, a psicologia social vai demonstrar que eu vou acabar disparando processos que vão tentar confirmar a minha decisão anterior, né, e não superá-la e proferir uma nova decisão, por mais que haja elementos para isso. Então, isso não é algo, digamos, superficial ou panfletário, não, mas isso é uma tese baseada em experimentos importantes, em estudos importantes, que vêm contribuir bastante com o que a gente chama hoje de teoria da decisão. Então, eu acho que é importante a gente hoje pensar a questão da prisão de ofício, principalmente, do juiz de garantias e da questão da teoria da decisão, ou seja, na ideia de evitar essa questão que eu chamo, que a psicologia social chama de dissonância cognitiva, né? Perfeito. Eu acho que essa estrutura acaba favorecendo uma decisão mais justa. Assim como também favorecer até o próprio juízo de revisão dessa prisão, né? Já entrando aí no nosso segundo tema, tópico, né?
o Código de Processo agora deixa claramente estabelecida a possibilidade do juiz, a qualquer tempo, revogar a prisão preventiva, né? De ofício. De ofício. E isso gera assim, duas questões importantes, né? Como instância de controle, pensando no sistema, como proposto no pacote, ou seja, com um juiz de garantia. Você tem hoje o juiz da garantia que, à luz talvez da sua própria contaminação com o ambiente investigatório, decreta prisão, e uma vez recebida a denúncia, isso deságua no juiz da instrução, ele tem, à luz do 316, total autonomia para, de ofício, revogar aquela decisão à luz de elementos que surgirem ali, etc. Além disso, você tem a possibilidade, então, dessa revisão de ofício e, de outro lado, a impossibilidade de um decreto de ofício. Então, quer dizer, se, de outro lado, o juiz das garantias negou uma prisão, né, não pode haver um juízo revisor pelo juiz da instrução a agir de ofício querendo decretar a prisão. Então, essa dinâmica ficou muito interessante, né? Então, nós temos um sistema que veda a prisão de ofício e permite, obviamente, a prisão, a revisão da prisão, a revogação da prisão de ofício. E alguém poderia me perguntar, poxa, mas que estranho, o juiz pode, de ofício, soltar, mas não pode prender. Não há nada de estranho nisso, né? Eu escrevi um artigo há um tempo atrás, acho que em 2017, se não me engano, foi até um tema da minha fala no seminário do Instituto Baiano, uma fala anterior à última, né, minha penúltima fala, em que eu tratava exatamente do habeas corpus e a possibilidade de sua concessão de ofício. E a gente vê que na história do Brasil, em toda a legislação sobre o habeas corpus, existe essa possibilidade do habeas corpus de ofício. Por quê? Porque a tutela da liberdade ela é algo que pode ser feito de ofício, porque é a regra constitucional. Então, o juiz, como garante dos direitos fundamentais, ele pode conceder, né, de ofício a tutela jurisdicional da liberdade, né? O Saulo Matos acabou de entrar, parceiro, então, prestigiando a gente. Então, o que acontece? A tutela da liberdade ela pode ser feita ex officio, e isso faz parte de toda a tradição jurídica, né, do Brasil. O que não podemos é o contrário, permitir uma concessão ex officio da tutela dos interesses punitivos do Estado, decretando prisão de ofício pelo magistrado, que deve ser inerte. Isso se vincula a uma tradição autoritária do direito, uma visão antidemocrática, né? Uhum. Tem uma pergunta no chat aqui, André, que já se ajusta ao nosso segundo ponto que a gente estava discutindo, que é da Giovana Pombo. Ela pergunta aqui qual é a nossa opinião, né, consideração a respeito do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva, de acordo com a lei anticrime. Essa revisão do prazo de 90 dias, que acaba funcionando, né, como uma baliza para prazo legal para a própria ação da prisão. Qual seria a sua opinião? O prazo de 90 dias atende, não atende? Como exemplo, a gente tem no Chile um prazo de 60 dias. Então, assim, a gente estabeleceu aqui no Brasil um prazo de 90. Qual é a sua opinião a respeito? Eu venho tratando dessa questão da duração da prisão há algum tempo, né? Precisamente desde 2006, quando eu publiquei o meu livro chamado Duração Razoável do Processo, em que um dos capítulos dele tratava exatamente da duração da prisão cautelar. E lá eu sempre trabalhei, antes da legislação que mudou a lei do crime organizado, trabalhava com a ideia do prazo fixo da prisão em decorrência dos prazos processuais, né? Você pensava a contagem dos prazos à luz do CPP e você chegava a em determinados procedimentos a um prazo. Naquela época eu já apontava, salvo engano, 100 e poucos dias, 120 dias, não sei, para alguns procedimentos.
mas não tínhamos uma regra nesse sentido. Eu venho sustentando, depois da Lei dos Crimes Organizados, né, no meu manual de processo, não sei se cheguei a tratar desse aspecto na segunda edição do livro das cautelares, agora não me recordo, pode ser que sim, mas no manual precisamente, eu venho sustentando que desde o ingresso, né, da última versão da Lei dos Crimes Organizados, né, a 12.850, nós temos uma regra que define o prazo máximo que pode durar uma prisão. Então, eu hoje vejo que o 90 dias não é um prazo máximo de duração, um prazo máximo de reavaliação, até porque é isso que ele diz, ó, em 90 dias pode reavaliar, então você pode reavaliar porque ela pode transcender 90 dias. E aí nós falamos, pô, mas pode reavaliar até quando? Qual é o prazo máximo? Pouca gente escreve sobre isso no Brasil, né? E essa linha de raciocínio eu não tenho visto ecoar, até porque muitas das vezes as pessoas não veem muito ecoar, né? Eu não posso reclamar muito disso, porque meu livro acabou de ser citado pelo um voto primoroso do ministro Celso de Mello, exatamente sobre a proibição da prisão de ofício. Então, ele, mais uma vez, reitera posições minhas. Mas a doutrina tem uma certa, às vezes, resistência de ouvir juristas negros, né? Nós somos muito invisibilizados. Então, assim, acho que, às vezes, eles acham que os negros não têm muito a informar. Mas, talvez, não sei se por isso ou pela ousadia, né, que nos é peculiar, algumas posições minhas acabam ficando minoritárias ou até mesmo desconhecidas na doutrina. Essa, por exemplo, é algo que eu vejo pouca gente escrever sobre isso, ou quase ninguém. Confesso que eu nunca, pode ser que eu não tenha lido tudo, mas eu nunca vi ninguém escrever sobre isso, que é exatamente a limitação imposta pelo artigo 22 da Lei 12.850, que diz lá, no processo que envolve organização criminosa, nós temos ali que o réu preso, o processo tem que ser, a instrução tem que ser encerrada com 120 dias, podendo ser prorrogado e, excepcionalmente, fundamentadamente, por igual período uma vez, ou seja, chegando a 240 dias. Então, qual é a minha tese? Quais são aqueles crimes mais complexos para serem instruídos e julgados? São os crimes de organização criminosa, que geralmente envolve pluralidade subjetiva, pluralidade objetiva, né? Uma sofisticação apuratória. Então, esses crimes apresentam o maior nível de complexidade fática, né? Para serem, e às vezes até mesmo jurídica, né? Porque eu estou falando isso porque quando você vai ver os tribunais europeus, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, quando vai aferir a duração do processo, ele tem critérios. Um deles é a complexidade da causa, pode ser uma complexidade fática, jurídica, né, e processual, né? Geralmente esses processos de organização criminosa, eles têm uma complexidade fática, os fatos são complexos, eles têm uma complexidade processual, porque geralmente são litisconsórcios, né, que estão ali, e mais de muitos litisconsórcios, figuras díspares, às vezes delatados e delatores, com defesas plurais. Então, ele tem uma complexidade processual e, não raro, tem uma complexidade jurídica, porque às vezes são demandas, né, cuja definição não é tão simples, né? É um furto, um roubo, etc. Aí você tem lavagem de dinheiro, associação, enfim, são tipos penais que exigem um grau de... Então, ele reúne, via de regra, os três elementos de uma complexidade da causa nos termos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por exemplo. Pois bem, então, eu sustento, diante desses processos, você tem uma complexidade da causa indiscutível, e não à toa a lei conferiu a eles o procedimento ordinário, que é o mais complexo e alargado do nosso Código de Processo, né? E se para isso definiu um teto de duração da prisão de 120 dias, e só excepcionalmente
né, 240, nós não podemos, para crimes de menor complexidade, adotar um patamar superior a isso em hipótese alguma. Então, você Sim. não pode ter, por exemplo, um crime de furto qualificado, por exemplo. O furto qualificado, a rigor, caberia prisão. Né? O furto Sim. simples, não. Não obstante, muita gente decreta prisão em furto simples. Mas o furto qualificado, em tese, ou seja, pelo 303, inciso 1, há hipótese legal de cabimento da prisão. Depois eu quero falar um pouco sobre isso, que tá, agora a coisa não é bem assim. Mas veja bem, então você pega um furto qualificado em que você tem dois sujeitos que subtraíram para si, né, um quilo de carne, o que para mim é insignificante, mas na cabeça da maioria dos operadores de juiz, esse cara vai ser denunciado, vai ficar preso por um pedaço de carne, porque o furto era qualificado e não vai ser insignificante na ideia dele. Embora tenha havido agora recente julgado do STJ dizendo que pode furto qualificado ser insignificante. Mas tudo bem. Não vou entrar na sua especialidade, que é o direito penal, vou ficar na minha. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, você pega um furto qualificado, dois sujeitos entraram no supermercado, foram vistos pelo monitoramento, pelos guardas, com 1 quilo de carne. Aí você tem que ouvir dois agentes de segurança, interrogar dois réus, fazer um laudo de avaliação de quanto era aquela picanha e julgar isso. Quer dizer, esse cara pode ficar preso mais de 120 dias? Isso é hipótese alguma, né? Hipótese alguma. Ele não deveria ficar nem em 120 dias, porque é muito menos complexo que a organização criminosa. Mas vamos pegar isso como baliza. Né? E nunca poderia chegar à dobra de 240, porque se isso não é nem complexo como organização criminosa, que dirá poderíamos conceber nisso um motivo que justificasse a dobra. Talvez se fosse, por exemplo, um crime de júri, que você tem um alargamento, etc., você pode justificar os 240 dias, porque são duas fases, não uma comarca que, enfim, tem uma pauta complicada. Então, você poderia usar. Mas o que eu quero, em resumo, né? É sustentar que o artigo 22 da Lei de Crime Organizado, ela hoje é o parâmetro que define o tempo máximo de duração da prisão. Esse é um ponto. Onde entra aí o artigo 90, né? Ou melhor, os 90 dias do parágrafo do 316. Esse é o momento em que o juiz necessariamente tem que revisar a prisão, né? Porque também, de certo modo, é o período em que a instrução, de modo geral, já deveria se encerrar, né? Ou está perto a encerrar. Porque se você, Marcos Peixoto, aí, ó, tem na Amazon. O que tem na Amazon? Eu li. Grande Marcos Peixoto. Depois do Celso de Mello, ele é o juiz que mais me cita. Eles dois estão brigando assim para ver quem cita mais. Né? Hora um sai na frente, grande amigo. Mas aí, o que acontece? Se você pega, por exemplo, os 90 dias, você tem lá o prazo, né? Prisão, mais oferecimento da denúncia, papapá. E aí, o Código de Processo define que nos processos ordinários você tem entre a denúncia um prazo X, salvo engano, 90 dias, né, ou 60 dias para marcar a IJ, né? E no sumário é 30 dias, o prazo é menor, enfim. Então, você tem mais ou menos essa ideia de que 90 dias a instrução já deveria estar se encerrando. Então, pode ser que ela não se encerre, e aí o juiz tem que revisar, né? E aí entra essa obrigação de revisar. E aí ele pode manter a prisão ali ou revogá-la. Mas aí, vamos imaginar que ele mantém essa prisão. Ao meu sentir, mantendo essa prisão, ela não pode, né, salvo hipóteses excepcionalíssimas em crimes muito complexos, né, e justificados, ela não pode ultrapassar 120 dias. E mesmo diante do crime mais complexo do mundo, etc., complexidade fática, jurídica, processual, não pode transcender a 240 dias. Né? E aí você teria ali mais de uma revisão, 90 mais 90, 180, né? Então você teria ao menos duas revisões nesse período, como também isso envolveria o júri e etc.
Bem, eu acho que a linha é mais ou menos essa, né? É isso. Eu queria fazer só mais uma observação quando eu falei da insignificância, é que, em regra, o 303, inciso 1, diz que para você decretar prisão, a pena tem que ser por crime doloso, com pena superior a 4 anos. Mas hoje, com a lógica do acordo de não persecução penal, deve haver uma releitura disso, né? Porque não há sentido, diante de uma possibilidade de você fazer um acordo de não persecução penal, você ter ali a possibilidade de decretar prisão em certas hipóteses, em certos tipos de delitos, né? Então, me parece que aí, ó, o STJ já declarou que a mera irregularidade é a ausência de revisão. Pois é, eu vi isso aí, Marcos. É uma contra e a própria lei fala que é sob pena de reconhecimento da nulidade. Jesus, rapaz, eu não sei, sinceramente. Assim, às vezes eu olho as coisas assim, a regra, como diria o Arnaldo, a regra é clara. Está lá no código com todas as letras. Pena de A tornar gente não... real. Eu já vi muito, Marcos, eu já vi muito a gente interpretar a lei em desacordo com a Constituição. Mas agora o que estão fazendo é interpretar a lei em desacordo com a literalidade mais evidente da Exato. lei. Quer dizer, é algo que é impensável, só mesmo numa sociedade como a nossa, em que a lei já não é mais a medida de todas as coisas, né? Enfim, nós estamos, e aí eu tenho que citar aqui o outro juiz do Rio, né, amigo nosso, Rubens Casara, né, que nós estamos vivendo em tempos de pós-democracia, né? Enfim, a lei já não funciona mais como limite ao poder, né? Então, o que importa são as exigências do mercado e do neoliberalismo. Então, aí a gente tem uma decisão como essa, lamentável, mas a lei diz claramente que deve ser relaxada a prisão, porque ela passa a ser ilegal. E eu assim, sou meio radical em relação a isso. Passou de 90 dias, se revisar com 95 já era, tem que soltar. Né? Porque, pense bem, se você pega uma prisão que é comunicada com 15 dias, mas foi comunicada, você vai deixar de reconhecer a ilegalidade dela porque foi comunicada? Enfim, o prazo é peremptório, me parece que não. Acho que é por aí. Pois é. E uma outra preocupação que tenho, Nicoli, é com relação a esse prazo de 90 dias, porque 90 dias é um prazo máximo para nada impede que o juiz revogue antes. Então, vai esperar 90 dias para analisar a necessidade dessa questão ou não? É uma preocupação que eu também tenho para a aplicabilidade prática, de reforçar que nada impede que seja revogada antes, né? Inclusive de ofício, de acordo com o próprio artigo 316 do Código de Processo Penal, antes desse prazo de 90 dias. Porque o que a gente tem que priorizar é a liberdade, né? E a gente tem que perceber a natureza de cautelaridade dessa prisão preventiva. Então, quando eu vejo o Código de Processo Penal estabelecer prazos, a minha preocupação é que o juiz enxergue que esse prazo é um prazo máximo. Sim. Então, O problema todo dessa visão, que eu acho corretíssima, é que eu já não tenho essa ilusão. Né? Se alguém quiser que isso seja revisado antes, que peça, porque de ofício, conhecendo a tradição autoritária que nós temos, ninguém vai revisar antes de 90, né? Isso aí eu posso te garantir. É muito improvável. Eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade, vou te devolver a pergunta que você fez aqui no Instagram, já que a gente está discutindo a respeito da possibilidade de revisão, da necessidade de revisão obrigatória, né? Você postou aí no Instagram mais cedo. A gente vai discutir aqui na live. Essa decisão que revisa a prisão preventiva, uma decisão que revisa a prisão preventiva, artigo 316 do Código de Processo Penal. Essa decisão tem o condão de gerar prejuízo no habeas corpus anteriormente impetrado? O simples fato de ter uma nova faz a revisão e mantém essa prisão preventiva, torna desnecessário, né? Torna prejudicado o habeas corpus que já tinha sido impetrado pela parte? Esse é um tema interessante. Queria saudar aqui Gustavo Brito, que passou aqui para prestigiar a gente. Ele fez uma live ontem e, lamentavelmente, eu não pude assistir ao vivo, vou assistir depois. Eu estava gravando um congresso no mesmo horário, mas depois eu vou passar lá para conferir ele e a Lara Pérez, né? Então deve ter sido
excelente. Enfim, mas essa questão é muito interessante, né? Porque o que a gente percebe com isso? Primeiro, que como que as pessoas têm capacidade de pegar uma regra protetiva, né? e subvertê-la em um instrumento de arbítrio. Por que eu estou dizendo isso? Então, vamos imaginar o seguinte: o juiz decretou a prisão, né? E aí o advogado se insurge contra aquele decreto e impetra um habeas corpus, né? Decorre aí o prazo de 90 dias, o habeas corpus ainda não foi apreciado, e então o juiz, cumprindo a exigência legal de revisão em 90 dias, revisa no sentido... Gente, o professor André Nicoli caiu aqui para mim, para vocês também. Eu vou tentar colocar ele de volta. Oi. Caiu, voltou. Parece que caiu, estranho, Caiu, mas eu voltei, né? já Então, tá aqui de volta. eu fiquei até surpreso. Enfim, então o que aconteceu? O que aconteceu? O juiz, então, revisando a decisão, né, revisando o decreto de prisão, ele entende por manter a prisão, e aí alguns sustentariam, na medida em que ele mantém a prisão, haveria um novo decreto de prisão preventiva e aquilo dali geraria a perda do objeto do habeas corpus. Isso é um equívoco. Sim. Porque o que acontece? Quando o juiz aplica o parágrafo único do 316, o juiz ele tem a função ali, e ele faz isso de ofício, ele tem a função ali de oficiosamente, né, de forma ex officio, espontaneamente, ele tem a função de reexaminar a permanência dos pressupostos que autorizaram o decreto de prisão para revogá-la, né? Então, ele não pode decretar a manutenção dessa prisão senão pelos fundamentos que persistem, né? Se esses fundamentos ele declara nessa decisão que eles persistem e por isso ele mantém a prisão, né? Não há qualquer interferência no objeto do habeas corpus, porque o que o tribunal vai aferir são aqueles pressupostos que motivaram a primeira decisão e que nessa segunda decisão apenas são ratificados no sentido de continuarem a existir. Então, não há inovação que justifique a perda do objeto do habeas corpus. Por outro lado, você poderia pensar nessa segunda decisão fundada agora em outros fundamentos, em outros motivos que não os primeiros, né? E a darem sustentação à prisão preventiva. Não, olha, eu verifiquei aqui, de fato, agora eu tenho um outro motivo para manter esse cara preso, que é isso, isso e isso. Se ele fizesse isso, é o que eu chamaria de uma decisão substancialmente nova, né? A primeira hipótese seria uma decisão formalmente nova. Ela é formalmente, porque embora seja nova, ela fala, olha, os pressupostos que eu vi lá atrás continuam rígidos aqui, eu estou mantendo. Então, ela é formalmente nova, mas substancialmente ela traz os mesmos motivos, né? Mas se eu tenho uma decisão substancialmente nova, ou seja, eu tenho novos motivos para a prisão, isso, em tese, poderia justificar a perda do objeto do habeas corpus. Só que nós temos um problema aí. Como o juiz não pode decretar a prisão de ofício, e quando ele faz esse reexame, ele faz de ofício, ele também, nesse reexame, não pode apresentar motivos novos para a prisão sem que ele tenha sido provocado. Sim. Porque senão nós estaríamos fazendo, em última análise, um novo decreto de prisão preventiva ex officio que é vedado.
Então, quer dizer, é uma questão que a estrutura legal não permite, em hipótese alguma, que essa revisão dos 90 dias suscite a perda do objeto do habeas corpus. Então, Perfeito. uma vez decretada a prisão, o tribunal provocado a examinar aqueles fatos em razão do habeas corpus deverá fazê-lo, né? A menos que o juiz revogue a prisão, né? Ou podemos até pensar numa outra hipótese, né? Que o Ministério Público provoque o juiz trazendo fatos novos para dizer, olha, eu quero que seja decretada a prisão agora com mais esses elementos aqui, com esses motivos, né? Porque os outros até podem desaparecer ou terem desaparecido, mas eu tenho novos motivos que justifiquem. E o juiz dá um novo decreto, né? Ou seja, ele amplia, né, a justificação da sua prisão. E aí, nesse caso, sim, nós poderíamos ter talvez a perda do objeto, mas isso é uma hipótese acadêmica, né? Uma hipótese que no mundo do dia a dia forense não vai ocorrer, né? Perfeito. Eu acho que está chegando aos minutinhos finais daqui a pouco. Eu queria tocar um ponto que, para mim, é bem preocupante quando associa a prisão preventiva na lei anticrime, Nicoli. É a questão do artigo 492 do Código de Processo Penal, quando fala que ao ser preferida a sentença condenatória pelo juiz presidente, né, que for de um prazo igual ou superior a 15 anos, haveria execução provisória das penas, né, no procedimento especial do Tribunal do Júri. Qual a sua percepção a respeito do artigo 492 do Código de Processo Penal? Porque, para mim, viola diversos princípios do processo penal democrático. Então, a gente vê uma violação, por exemplo, à isonomia, porque a gente tem, dentro do nosso Código Penal, por exemplo, diversos crimes que são tão graves quanto os crimes que vão a julgamento do Tribunal do Júri, até mesmo pelas penas aplicadas, que não tem a mesma consequência jurídica. Viola o princípio da culpabilidade, né? Porque você está analisando não a reprovabilidade do fato, mas sim a pena aplicada ao caso naquela situação hipotética, né? Pelo juiz, do juiz-presidente do Tribunal do Júri. É pautado em critérios manipuláveis, né? Porque como é que a gente vai estabelecer se realmente a pena não seria uma pena justa, né? Então, e torna, assim, na melhor hipótese, na hipótese mais singela possível, torna a gravidade do crime algo suficiente para decretar a prisão preventiva, o que é um contrassenso de acordo com os próprios dispositivos inaugurados pela lei anticrime dentro da prisão preventiva. Então, eu vejo isso assim, de uma forma absurda e eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito disso, se possível. O Vinícius, né, tá aqui falando e lembrando que muito antes desse debate eu escrevi um artigo lá em 2017 sobre esse tema, por conta de um voto do ministro Barroso, em que ele sustentava exatamente essa questão. E, repito, esse artigo eu acabei levando como conferência para o seminário, se não me engano, em 2018, não sei. E eu lá atrás já tinha antevisto que havia uma proposta de tese do ministro Barroso de dizer que as sentenças condenatórias do júri teriam força de execução provisória com base no princípio da soberania do veredito. Já era absurdo naquela época você sustentar isso em função da presunção de inocência. Porém, poderia até se conceber essa discussão à época, porque ainda não se tinha encerrado a questão da execução provisória através das ações de constitucionalidade, né? As 54, 44, sei lá, enfim. Mas me surpreendeu muito que, mesmo após a decisão do Supremo rechaçando a possibilidade, né? Rechaçando a possibilidade de execução provisória da pena, através da condenação de segundo grau, que eles voltem a trazer esse tema, né? O Supremo está com esse tema em debate, para permitir, com base no princípio da soberania do veredito, a execução provisória da pena. Esse julgamento vai ocorrer, já está aí na pauta, na ordem do dia do Supremo, já tem 2 votos, Barroso e Toffoli, no sentido que é possível, Gilmar no sentido que não. E o que é pior, a jurisprudência, os votos do ministro Barroso e do Toffoli são
piores, porque são mais amplos, do que o próprio texto do pacote anticrime. Na verdade, o pacote anticrime pegou essa ideia e jogou lá. O texto original era a ideia exata do Barroso, foi desfigurado no parlamento para colocar essa limitação de 15 anos. Mas, enfim, inclusive na justificativa, ele cita esse voto habeas corpus lá do ministro Barroso, de 2017. Mas, enfim, e qual é a ideia hoje que nós temos, né? O código dizendo que com sentença, condenação acima de 15 anos, igual ou superior a 15 anos, você pode executar provisoriamente. O Supremo, por 2 votos, dizendo que, independentemente do tamanho da pena, em razão do júri, poderia se executar provisoriamente. E o ministro Gilmar dizendo muito bem que, em função da presunção de inocência, não se pode executar provisoriamente nem a sentença superior a 15 anos e tampouco as inferiores. Inclusive, o voto dele sugere a declaração de inconstitucionalidade do artigo 492. É a precisa tese esposada pelo Gilmar Mendes. E qual é a razão de ser disso? É uma loucura você querer interpretar a soberania dos vereditos, que é um direito fundamental do acusado, contrária a ele mesmo. Você diz, olha, você tem aqui a presunção de inocência, que é uma garantia fundamental sua. Porém, essa garantia vai ser afastada porque você tem uma outra garantia que afasta ela, que é a soberania dos vereditos. Isso é uma loucura. Assim, um manual mais elementar de hermenêutica, né? De hermenêutica, de interpretação jurídica, vai indicar que esse raciocínio é incorreto. Isso, não sei, fruto de uma ânsia punitiva que quer antecipar a execução da pena a qualquer medida, ou talvez fruto também de uma falta de experiência com o júri, né? Porque quem é que militou no júri, conhece o júri, nunca entraram no júri e estão decidindo isso. Então, acho que também pode ser um pouco disso, sei lá. De qualquer modo, é essa questão. Eu entendo que o 492 é inconstitucional, conforme o Gilmar Mendes já falou. Por outro lado, acho que já enfrentei em 2 artigos. Um, para quem tiver interesse, é fácil e está recente aí no Conjuro. Eu escrevi sobre isso no Conjuro recentemente. Agora. Né? E que sustenta exatamente que a soberania do veredito não pode ser justificativa para permitir a execução provisória em prejuízo do réu. Você não pode usar uma garantia fundamental para antecipar o ingresso dele ao cárcere. Elementar isso. Vou tentar em 1 minuto aqui, para não cairmos, só falar da questão da fundamentação, né? Fundamentação é algo extremamente importante. E aí eu vou provocar aqui meu amigo Marcos Peixoto, que trouxe para mim uma notícia interessante, né? Ele estava lendo lá uma jurisprudência em que, né, se destaca na jurisprudência recente a ideia de que não precisa, para fundamentar a prisão, sei lá, como é que se diz? Enfrentar todos os argumentos e todas. Aí a gente estava perplexo, porque até o Código de Processo Civil, já fala que você tem que superar todos os já. E o Código de Processo Penal atual, né, vem reforçar essa ideia de fundamentação. Não basta citar fundamental, tipo, vou desenhar. Não é transcrever artigo, não é usar frase em latim, não é dizer frases de bruxaria, né? Periculo in mora, fumus boriuri, prenda-se, bum, aí o cara vai lá e já está na jaula. Fundamentar é indicar as razões concretas, factuais, que justifiquem a prisão em razão de risco à instrução ou risco de fuga. Se não tiver uma fundamentação concreta nesse sentido, a decisão é desprovida de fundamentação e, por consequência, é nula. Então, acho que esse foi outro ganho, né? Também não dá para resgatar argumentos que foram levados, assim, já estão superados. Então, até a contemporaneidade dos argumentos está sendo clara, né? Está sendo apresentada de forma clara no Código de Processo Penal. Eu queria até ter acesso à jurisprudência, porque eu estou incrédula. Depois, para você me mandar. Mas você fica incrédula ainda com alguma coisa nessa vida? Eu já acredito em tudo. Tem uma pergunta aqui no chat, mas eu não sei nem se vai dar tempo de falar.
depois, como a gente começou 2 minutinhos atrasado, Nicole, talvez tenha essa possibilidade. Alguém lá em cima pediu para a gente falar um pouquinho a respeito, cadê? Do arquivamento implícito na lei anticrime. Tem como você falar só um pouquinho para a gente, totalmente fora do tempo, né? Mas para a gente É, aproveitar esses 2 minutos finais. é pesado, né, falar sobre isso. Eu posso apenas resumir que, para mim, essa nova regência do artigo 28 em nada altera, ou altera muito pouco, né? Mas a questão do arquivamento implícito, ou seja, não altera no sentido de como alguns sustentam fazê-lo desaparecer. Né? Muitos agora não tem mais arquivamento implícito. É. Não, negativo, continua Uhum. com a mesma possibilidade, havendo omissão quanto ao fato, ao sujeito, na promoção de arquivamento, na decisão de arquivamento, estaremos diante de um arquivamento implícito. Sim, então não tem alteração. Bom, eu vou agradecer muito, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade. Em breve marcamos outra live para discutir outro tema importante, com fé em Deus. Mas não precisa ser na pandemia. A gente pode passar por essa fase de pandemia e marcar lives de forma aleatória para aproveitar o uso da tecnologia de uma forma não obrigatória. Com certeza, com certeza. Mas aí, não havendo pandemia, é melhor aí discutir aí em Salvador para comer uma Isso, moqueca, né? Pô, é melhor ter você aqui em Salvador. ir lá para a Praia do Forte, lá com meu amigo Gustavo Brito, né? Comer, comer lagosta e camarão, pô, isso é uma maravilha. Pronto. Salvador está de portas abertas pós-pandemia e Praia do Forte também. Tá certo? Um Muito beijo, querida. obrigada. Você vai deixar disponível aí? Vou deixar disponível aqui no meu Instagram, vou deixar salvo, vou encaminhar e vai ficar disponível também no meu canal do YouTube. Eu te encaminho se você quiser disponibilizar no seu. Aproveitar só, acho que ainda dá para falar rápido, que o pessoal que está ouvindo, eu amanhã vou estar soltando conteúdo novo no meu canal no YouTube, né? Então acompanhe lá. Quem não conhece o canal do YouTube, professor André Nicoliti, vai lá, curta, compartilha. E os seus amigos que não me seguem, por favor, dê um clique lá e passem a seguir, que eu estou sempre fornecendo notícias novas. Conteúdo. Perfeito. Um Muito beijo, obrigada. Live, até a próxima. até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau a todos. Obrigada pela audiência também.